Saindo da aeronave, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desce agora as escadas do Air Force One para recepcionar, em instantes, o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Donald Trump desce sozinho as escadas, bate continência. Agora auxiliares vêm atrás também. Deixa eu ver se eu consigo identificar. Não, auxiliares. E ele vem caminhando, então, já em solo, em Anchorage, no Alasca. E Vladimir Putin também desce as escadas. E agora a gente vai acompanhar esse encontro histórico entre Vladimir Putin e Donald Trump. Já no tapete vermelho, em solo americano, Vladimir Putin caminha até o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E a gente vai ver agora o cumprimento dos dois homens mais poderosos do mundo. Hoje é um dia histórico. Este momento que vocês estão vendo é um momento histórico. O assunto principal é o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia. Mas outros temas, vários outros temas, passam pelos acordos de negociação. Outros interesses podem estar nessa mesa de negociação. Pronto. Donald Trump se posiciona, já está no local onde vai recepcionar Vladimir Putin, que está caminhando atrás desse obstáculo, mas a gente continua com as nossas câmeras apontadas. Logo mais ele vai chegar. Você não está vendo o Putin agora? Ah lá, agora apareceu novamente. E ele está aplaudindo. Olha lá, Donald Trump aplaude a chegada de Vladimir Putin. Mais uma vez, aplaude mais uma vez. Vladimir Putin sorridente, estendendo a mão. Eu fiz questão de ficar em silêncio para vocês verem e prestar atenção neste momento histórico. Um cumprimento cordial, estão conversando. Eu vou chamar a Fernanda Manhota para a gente conversar um pouco. Manhota, olha, você está acompanhando as imagens também. O que você me diz dessa recepção de Donald Trump? Pois é, Débora, a diplomacia se faz até nos gestos, né? Em cada uma das imagens que a gente vai acompanhando. É a semiótica da política internacional. Chama atenção que os dois desceram praticamente ao mesmo tempo dos aviões, um caminhou até o outro. Claro que Donald Trump é o anfitrião, tem um peso que recai sobre ele em receber Vladimir Putin em território americano, mas ainda assim essa preocupação de sincronia entre ambos dá a entender que não existe uma hierarquia de quem é o subserviente a quem, né? Isso é um elemento que a gente precisa manter presente, quer dizer, a tentativa aí foi transmitir a ideia de que são pares, de que estão em mesma condição de igualdade numa conversa. Depois, essa sequência de acenos, os cumprimentos, né, calorosos, bastante amigáveis, os sorrisos, denotam que existe uma criação de confiança mínima que permitiu esse encontro nesses termos. Então, essa é a foto que ambos buscam, cada um para consumo doméstico e por objetivos diferentes, mas não deixa de ser emblemático. É importante também, viu, destacar, Débora, você citava um pouquinho antes desse encontro, que agora vai se encaminhando, né, para que eles possam, de fato, ir às conversas fechadas, da importância dos escolhidos por cada um dos lados para participar dessas negociações. Do lado de Trump, a gente já sabia quais seriam, nós já exploramos e conhecemos de maneira mais abrangente os perfis. Do lado de Putin, chama muito a atenção o fato dele ter escolhido Lavrov. Esse não é óbvio, esse talvez seja a escolha mais iminente e esperada, mas ele ter escolhido o Yuri Ushakov diz muito sobre o que ele vai buscar nessa conversa. O Yuri Ushakov é um dos diplomatas mais experientes na Rússia no que tange a negociações envolvendo os Estados Unidos. Ele foi embaixador da
Rússia nos Estados Unidos durante vários anos, praticamente 10 anos. Ele conhece bem as necessidades, demandas e o perfil negocial dos norte-americanos, e ele foi colocado ao lado de Lavrov, que é talvez hoje um dos chanceleres mais antigos no cargos do mundo, porque ele vai saber ali como receber as informações de um negociador hábil que é Trump e dos Estados Unidos como um todo, do ponto de vista burocrático, e vai saber comunicar, endereçar isso na hora de auxiliar o processo decisório do presidente Putin. Então, Putin se cercou de homens da mais absoluta lealdade, ele também preza por isso como um valor, assim como Trump escolhe sempre pessoas para o seu inner circle, né, seu círculo mais próximo, como sendo essas pessoas leais. Putin denota que para ele também isso é um valor. A gente sabe também que tanto o Ushakov quanto o Lavrov também têm experiência por terem servido como diplomatas de carreira em organismos internacionais, ambos serviram em algum momento das suas carreiras na própria ONU, então há uma expectativa de que quaisquer que sejam os termos desse acordo eventual a ser negociado, que eles possam ser acordos verificáveis, que eles possam ter cláusulas que inclusive considerem a possibilidade de não cumprimento, né? Ambos saindo agora juntos, como a gente acompanha na imagem, né, Débora? Também um sinal de cumplicidade. Então, o clima é bom, deixa eu só te interromper. O clima é exatamente isso que eu ia falar. Os dois estão neste carro, no carro presidencial, então eles entraram no mesmo carro, no banco de trás. Vladimir Putin e Donald Trump estão saindo agora, olha só, da base aérea, né, no Alasca. E eles estão indo, como você disse, num clima, pelo menos por enquanto, o clima da chegada, um clima muito amistoso. Donald Trump sorrindo, Putin sorrindo, Donald Trump como um verdadeiro anfitrião, dá passagem para o convidado, deixa o convidado ir na frente, aquela gentileza pública, e que vamos ver depois do tempo de reunião, da longa reunião que se espera pela frente, como vai estar o clima. A gente espera, né, que em paz, com certeza, a gente espera. Então, essas imagens são de agora a pouquinho, você viu ao vivo aqui, mas são imagens de agora a pouquinho, e aí vocês veem o que Fernanda Manhotta estava falando, né, em relação a olha lá, esse encontro, assim, mais amistoso, esse primeiro contato mais amistoso. Ele faz ali que não está ouvindo, alguém deve ter falado alguma coisa com ele lá embaixo, eles conversando, e aí, olha lá, o anfitrião, tá vendo? Coloca Vladimir Putin na frente, Vladimir Putin é o primeiro a descer as escadas, olha, ele para, né, para verificar se o anfitrião quer ir primeiro. Então, tudo é isso, é como você sempre costuma dizer, Fernanda Manhotta, são gestos. E aí é o momento de agora, 2 minutos atrás, em que Vladimir Putin entra no mesmo carro que Donald Trump, né, Manhotta? A gente vai conversando e fazendo esse bate-bola, porque é importante a gente ir acompanhando. Agora a gente não deve mais ter imagens ao vivo, porque agora o carro já saiu e vai para o local da reunião, então.